Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fechando a Conta. Eu sou o Rafael. Se você é novo, tá chegando agora, se inscreve aí. A gente tá quase chegando a 500 inscritos aqui no canal. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma e vamos lá. Hoje eu vou trazer algo um pouco diferente para vocês. Vou mostrar como que eu faço para precificar os meus produtos, né? Tudo que eu faço aqui na minha gravadora laser, como que eu calculo esse preço, como que eu calculo margem. E eu vou mostrar para vocês um software muito legal. Infelizmente esse software ele não existe porque fui eu que criei ele para mim mesmo, né? Então eu ainda estou melhorando algumas coisas nele. Vou ligar ele aqui para vocês, ó. O software é esse daqui. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, acho que vocês estão conseguindo ver. Dá uma maximizada nele aqui. Por enquanto, tá numa fase beta, mas ele já funciona 100% para mim, no caso dos MDF, né, de querer precificar. Então, o que acontece, né, nesse meu programa aqui? A gente consegue cadastrar bastante coisas. Então, por exemplo, o valor do quilowatt-hora que você paga aí na sua região. No meu caso aqui, que é interior de São Paulo, atualmente eu estou pagando 0,98, que é 98 centavos no quilowatt-hora, tá bom? Então eu já deixo cadastrado aqui o meu quilowatt-hora, a potência da minha máquina, que é 70, a potência do meu laser, que é de 12, valor da hora. Este é o valor da minha mão de obra por hora, tá? Então, se você é uma pessoa que não fabrica a própria arte, você está terceirizando para alguém, você pode colocar aqui a hora da pessoa para você ter uma noção mais ou menos de quanto que isso está custando para você, tá bom? Eu deixei aqui R$ 20 a hora, que é um padrão mínimo aí, eu acho, né? Mas eu não vou usar esse cálculo aqui, porque como sou eu mesmo que faço as artes, não vou levar esse cálculo em consideração, tá bom? Impressão colorida, eu coloquei 2,50 porque a impressora é minha, as folhas sou eu que compro, então, como sou eu que mesmo que estou fazendo a minha própria impressão, eu coloquei um valor ali de 2,50, tá? Por cada impressão colorida. Se for uma impressão preta e branca, é 50 centavos. Taxa do marketplace, se você for vender em Mercado Livre, Shopee, eu sei que a Shopee é 20%, tá? De taxa. E eles cobram mais 2% de taxa de ADS, se caso você for adquirir aí o marketing da própria Shopee, eles acrescentam mais 2%. E comissão fixa, né, que a gente sabe também, eu tenho conhecimento ali um pouco da Shopee, que valores acima de R$ 10, eles têm uma taxa ali de venda fixa de R$ 4 por venda, né? Eu não vou colocar essas taxas aqui, eu vou calcular o meu produto como se eu fosse vender diretamente para o consumidor final, tá bom? Então, fiz esse primeiro cadastro, né? Da minha máquina, do meu quilowatt-hora, da minha impressão, beleza. Agora eu vou partir para os insumos. Os insumos são aqueles custos que você tem fora o trabalho da gravadora. Por exemplo, plástico bolha, folha adesiva, envelope de envio. E eu cadastrei um para mim que é custos de envio, tá? Esse custos de envio, e dentro dele já está incluso a embalagem para envio, fita adesiva, eu coloquei também plástico bolha, então eu tenho esses três dentro desse custos de envio. Eu posso cadastrar esses custos aqui e ele vai fazer o cálculo sozinho depois para mim lá, quando eu for fazer o orçamento da peça. Então isso aqui é importante também a gente ter cadastrado aqui no programa. Aqui em materiais é interessante porque eu posso cadastrar o material que eu uso. E ele vai fazer o cálculo com base no que você utiliza de material. Ele não vai usar a matéria-prima inteira, tá? Então, nesse caso, por exemplo, MDF. O meu MDF já está cadastrado aqui.
o que que eu faço? O tipo de cálculo, cálculo por área. Já que a minha gravadora laser ela vai fazer o corte por área, então é interessante eu saber o quanto que eu estou gastando por cada produto que eu estou fazendo com aquela peça de MDF. Então, no caso aqui, eu tenho bastante tipo de cálculo, eu tenho por área, tenho por peso, tenho por folha e tenho por unidade. Como eu vou trabalhar com MDF, eu vou colocar cálculo de área. O valor que eu paguei no meu pack de MDF foi R$ 62. Na verdade, o pack custava 50 e eu ainda paguei mais R$ 12 de frete. Então, coloquei aqui R$ 62. O pack veio 50 placas de MDF e ele já tem aqui a largura e a altura, que foi de 28 por 20, tá? Então, eu já deixei cadastrado o meu MDF aqui. Essa é a parte que a gente cadastra todos os nossos custos, tá? Agora a gente vem para a parte de orçamento, que é a parte mais legal. Aqui é interessante porque eu posso colocar o material que eu cadastrei. No caso, aqui só vai aparecer MDF, porque foi somente o MDF que eu cadastrei lá. Então eu vou colocar aqui o MDF. A largura e a altura é exatamente o tamanho da área que eu vou utilizar. Então vamos supor que eu vou fazer uma peça de MDF e ela vai usar a minha placa inteira, ou seja, vai usar 20 centímetros de largura por 28 de altura. Então eu vou gastar uma peça inteira. Peso, não vai ter peso, não vamos cadastrar peso. Folha também não. Tempo da máquina. Aqui ele vai calcular a quantidade de energia necessária em valor para a gente concluir essa peça. Normalmente dura bem próximo ali de 40, 45 minutos. Então eu vou colocar aqui, vamos supor que a gente vai fazer um trabalho de 45 minutos, que vai gravar e vai cortar a peça inteira, tá? Tô chutando até um valor um pouco mais alto, mas geralmente é menos que isso. Tempo manual. Esse tempo manual é o meu tempo. Lembra aquele tempo que eu falei para vocês que a gente pode cadastrar lá nas configurações, que eu coloquei R$ 20 a hora? Se eu colocar aqui, por exemplo, eu levei 10 minutos para fazer uma arte para o cliente. Se eu quiser colocar esses 10 minutos aqui, eu coloco, beleza, ele vai calcular também. Eu vou deixar aqui só para exemplificar para vocês, tá bom? Agora, vamos supor, teve alguma impressão colorida ou alguma impressão preta e branca, vamos supor que eu fiz um totem colorido. Usei uma impressão colorida nesse totem. Então eu posso colocar aqui que eu usei uma impressão colorida. Embalagem, plástico bolha, fita adesiva é aquela parte dos insumos que a gente cadastra. No caso, vamos simular aqui que eu fosse vender, fosse entregar esse produto para algum cliente, então eu vou enviar pelo correio, tá bom? Então eu vou colocar aqui os custos de envio, quantos envios vai ser, né? Quantidade, um só. Se tiver algum custo extra, eu posso colocar aqui também. Aqui em margem, eu coloco a margem que eu quero ganhar, ou se eu não quiser colocar margem, eu posso também colocar o preço de venda. Então vamos imaginar que esse totem que eu fiz, eu vou vender ele a R$ 15, tá? Porque eu usei uma peça de MDF inteira e ainda tive uma impressão. Então vamos colocar aqui R$ 15, só para a gente calcular. Beleza, ele calculou aqui. O que o programa nos mostra aqui? Só de material a gente vai gastar R$ 1,24, que seria uma peça inteira de MDF, 6 centavos de energia, 3,33 de mão de obra, que é aqueles 10 minutinhos que eu fiquei ali para fazer a arte para o cliente, tá bom? Eu tive uma impressão colorida de 2,50, né, que eu coloquei aqui também, e mais o custo da embalagem de envio para o correio de 48 centavos. Então eu tive um custo total de 7,61 só para fabricar esse totem de 20 por 28 colorido, tá? Eu coloquei um preço de venda de R$ 15 e aqui ele já vai me dar assim, ó, o meu lucro dentro de tudo isso daqui vai ser de 7,39, que representa uma margem de 49. Isso é muito bom, porque você já sabe mais ou menos quanto que você está ganhando. Agora, vamos imaginar que eu não sei calcular o preço. Não sei quanto que eu vou cobrar pela minha peça. Então vamos supor que eu vou tirar aqui, vou apagar esse 15
Imagina que eu não sei, eu não faço ideia de quanto que eu vou cobrar por essa peça, porque teve impressão, eu gastei meu tempo e tal. Eu posso colocar aqui mais ou menos, por exemplo, eu quero 30% de margem em cima desse produto aqui. Vou colocar aqui 30% de margem. Ele calcula também. Ele vai me dar a quantidade de custo, tá? E ele vai me sugerir um preço de venda. Então ele está dizendo aqui para mim, pô, seu preço de venda tem que ser R$10,88 para eu ter 30% de margem, que seria R$3,26 em cima dessa peça. Então isso daqui, ele já me dá um norte de quanto que eu posso sugerir de preço para o cliente. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem o quanto que cai essa porcentagem de lucro quando a gente começa a vender em marketplace. Porque se a gente for vender por um consumidor final, é lógico que a gente vai ter margens acima de 50 até, tá bom? Até porque eu estou colocando o tempo de produção, que esse tempo aqui, ó, de 10 minutos, eu não preciso pôr, porque sou eu que fabrico a arte. Então o lucro já vai vir para mim direto, eu não preciso pôr esse custo aqui. Então imagina que este mesmo totem de R$15, sem o meu custo de mão de obra, quando eu vou calcular, a minha margem vai lá para 71%. Ou seja, eu vou vender um totem a R$15, vou ter um lucro de R$10,72 e o meu custo só foi de R$4,28, porque eu só tive custo da impressão, da energia e do MDF mais a embalagem de vinho. Isso se eu for enviar para o cliente, né? Pode acontecer de eu entregar aqui na minha cidade mesmo. Mas beleza, vamos fazer um cálculo aqui, um raciocínio rápido. Esse mesmo produto, se a gente fosse vender na Shopee, então eu posso calcular aqui mais ou menos 20%, que seria da Shopee. Aí vamos supor que eu contratei o serviço de ADS da Shopee, né? Que são mais 2% aí para eles fazerem a divulgação da minha loja. A Shopee, ela ainda cobra uma comissão fixa de R$4, tá? Se eu não estou enganado, para cada produto que você vende acima de R$10, tá bom? Então, vou salvar aqui. Beleza, salvei. Agora, o cenário já muda. Vamos ver quanto que fica agora com esse mesmo preço de venda a R$15, só que entrando agora os custos da Shopee. Quando a gente calcula, a gente ainda está um pouco no lucro, mas pode ver que a nossa margem caiu. Já caiu para 22,80 e o lucro que eu vou ter em cima dessa peça aqui é de 3,42. Então assim, uma peça que eu vou vender a R$15, o meu lucro vai ser só de 3,42. É um lucro baixo, mas para quem está trabalhando com marketplace, seja Mercado Livre ou Shopee, uma margem acima de 20 já é uma margem ok, até porque a gente está fabricando esse produto. Mas vamos supor que esse produto eu quero ganhar nele 30%. Eu quero trabalhar só com margem de 30%. Eu, ao invés de colocar aqui o valor, eu vou colocar aqui uma margem de 30% e ele vai me sugerir o valor correto. Então, se eu quero ter uma margem de 30% desse produto vendendo no marketplace, no caso da Shopee, eu teria que vender esse mesmo totem a R$17,25 e eu teria um lucro de 5,18, ou seja, teria 30% aí de margem em cima do produto. E eu vou falar para vocês, ainda tá muito bom o preço, hein? Porque eu tava andando sondando um pouco a Shopee, alguns produtos lá, realmente o pessoal cobra um valor um pouquinho a mais, mais caro, justamente por causa dessa margem. Então eu acredito que o pessoal deva trabalhar aí as margens entre 20 e 30% de margem, tá? Então eu acho que tá dentro para quem vai começar a trabalhar com a Shopee agora, é, fabricando os próprios produtos, tá? Sejam impressora 3D ou na gravadora laser, para você que tem margem acima de 20, compensa muito, tá? Até porque você também pode fazer packs,
para vender. A maioria das pessoas que trabalham com MDF, eles vendem packs de produtos. Então, compre 5 totem, paga X, compre 10, 15. Eles fazem packzinhos de produtos. Mas o que eu queria trazer para vocês aí é mais uma noção, tá? De como que eu faço a precificação dos meus produtos. Eu ainda estou melhorando esse software, vou adaptar ele para impressora 3D também. E quem sabe eu lanço esse software aí na internet para ajudar o pessoal a ter um norte, tá? De como precificar seus produtos. Mas é isso, galera. Eu acho que isso deve ter dado né, ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham uma noção de como que a gente faz para calcular a nossa precificação aí, tanto pessoa física, né, vender diretamente para o consumidor final, ou quanto vender aí nos marketplace, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!